Olá, minha gente, boa tarde. O vídeo de hoje é mais atendendo a pedidos, é mais uma historinha. Bem, a historinha de hoje fala sobre uma mulher casada, muito bem casada, com um diretor de uma grande empresa. E os dois viviam, não é só aparência, não, viviam mesmo. Bem, da parte dela não, né? Mas da parte dele era só aparência. Que se amavam muito, que viviam num ninho de felicidade. Só que chegou um dia em que falaram, aliás, viram, né, o marido dela com uma menina e falaram para ela não acreditou, porque ele tinha mania de dizer que ia se reunir com os amigos e que só ia homem e mulher não podia ir e tal. E ela acreditou, porque ele tratava ela muito bem, ela tinha de tudo. E independente de ter de tudo, tinha em casa, né? E financeiramente ela tinha dinheiro, ela trabalhava também, ganhava muito bem, e independente disso, tinha o dinheiro dele, que ele deixava ela gastar com o que quisesse. Só que ele sempre saía sozinho. Só tinha um dia dele sair com ela e a filha, mas ele saía mais sozinho do que com ela. Então, um dia o marido de uma amiga viu ele com uma menina nova e falou para ela não acreditou. Ela foi até onde disseram que ele costumava ficar, só que nesse dia ela deu tanta sorte, ou falta de sorte, não sei, que quando chegou lá a menina tinha saído para ir ver não sei o que lá no vestiário do lugar que eles estavam, e demorou um pouco. E nesse tempo ela chegou, viu que ele estava sozinho, não tinha ninguém e tal, ela foi embora. Aí não acreditou, aí falou, ainda falou assim, tem gente que agora adora agora a felicidade dos outros, não sei o quê. Eu e ele somos tão felizes, não sei o que, não tem nada. Agora vê. E eu boba, ainda acreditei. Ainda fui lá para ver. Aí passou, tudo bem, passou, e ele continuou no carinho dele. Nem ela, boba, ainda falou para ele, não é que me contaram que você estava com uma menina e tal. Ele falou, esse povo, essa gente não tem o que inventar, não sei o quê. Aí passou um tempo. Só que um dia ela precisou ir lá no trabalho dele e aí ele não estava. Aí a menina falou assim, ele saiu para tomar um café. Deve estar embaixo em alguma cafeteria. Ela foi, desceu e foi procurar, né? Para ver se ele estava em alguma cafeteria. De longe, ela avistou ele com uma mulher. E era essa menina, mais nova do que ela, bonitinha, mas não tão mais bonita do que ela, não, bonitinha. E eles, no maior beijo, maior agarramento lá. E quando ela olhou, ela viu de longe assim, ela gelou, ela quase caiu. Aí para ela foi um choque, porque aparentemente eles eram felizes. Então ela achava que tinha uma vida completa, porque ele não demonstrava em momento algum insatisfeito com o casamento, não demonstrava em momento algum que não a amava. Então quando ela viu para aquilo, para ela foi o fim. Aí ela ficou calada, foi embora. Só que quando ele chegou em casa, a mala dele estava pronta e ela falou com ele que queria o divórcio. Ele, mas por quê? Não estou entendendo, nós estávamos tão bem, tão felizes. Veio abraçar ela, ela empurrou ele. E aí ela contou o que ela viu, né? E ela falou, não dá mais, não quero. Até agora, para mim, tudo foi fingimento. Mesmo que você diga que me ame, não perdoo, não perdoo traição. E ele implorou, se ajoelhou, implorou, e ela
sai, sai, mandou ele embora. Aí ele não queria sair, ele não quis ir embora. Aí ela falou, ah, tu não vai não? Então eu vou. Foi embora, ela tinha um apartamento dela lá, vazio, né? Eu não sei porque ela tinha esse apartamento, mas eu sei que ela tinha um outro apartamento vazio. Que eles tinham uma situação financeira boa, né? Honra seja feita. Ele era diretor de uma grande empresa, ela também trabalhava também numa grande empresa e era chefe, sei lá, tinha um bom cargo lá. E aí ela foi para esse apartamento que ela tinha, deixado levou a filha. Aí não contou o nome para a filha, falou que ia passar uns dias lá e tal. Aí depois ela falou que aos poucos ia contar para a filha, né? Que a filha não estava preparada e tal. A filha já era pré-adolescente, né? Então, para entender. Aí o que, que ela fez? Ela foi, agiu o divórcio, preparou tudo para o divórcio, e correndo atrás, ele não queria assinar, ela falou, ela obrigou praticamente ele a assinar, ela falou, você assina, eu vou partir para o litigioso. Aí ele, a minha filha vai ficar comigo. Ela, você não tem moral para ficar com a tua filha? Pô, que moral você tem? Se você estava com a mulher na rua, aos beijos e tal, e agora, aí ele, não, ela falou, então vou trazer, vamos ficar frente a frente com ela e vamos ver quem ela escolhe. Aí a garota preferiu a mãe, né? Lógico. Falou, poxa, papai, eu achava que vocês eram tão felizes e você fez isso com a minha mãe, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele, e você vai ficar comigo, porque eu não vou deixar a tua mãe ficar e depois arranjar um outro homem, você vai ter outro pai. Ele falou assim, ela falou assim, quem é o senhor para me proibir de ficar com a minha mãe? Você pode botar na justiça que eu mesmo vou ser a primeira a falar que você traiu a minha mãe te amava, minha mãe, vocês podem falar, você traiu a minha mãe com uma garotinha nova, e não sei o quê. Aí falou um monte de coisa para ele, né? E que moral, bababá, sei que aí ele acabou se conscientizando e deixou a garota com a mãe. Aí ficou, a garota estava com ela. E ele achava que ela já tinha passado dos 40, né? Não ia arranjar ninguém. Ela estava na casa dos 40, 40 e pouco. Não vai arranjar ninguém, não sei o quê. Aí deixou a garota com ela. Só que um belo dia apareceu um cara. Aparecia vários, mas ela não se interessava por nenhum. Mas um dia apareceu um que ele se apaixonou por ela e ela também gostou dele. Ela ainda curtia a paixão pelo primeiro marido, né? Que eles viviam uma vida que parecia que estavam sempre no lua de mel. Então, para ela foi difícil esquecer. Mas aí, como ela estava muito tempo sozinha e esse rapaz demonstrou muito amor por ela, assim, muito carinho, sabe? Procurava estar sempre atrás dela, estar junto com ela. E ela foi, aceitou, começou a sair com ele, passear. E ele é um rapaz solteiro, não era casado. Ele tinha 30 e pouco, ela 40. Só que ele não era casado. Aí ela foi, ficou namorando com ele e tal, só que ela não sabia da situação financeira dele. Ele tinha uma situação financeira 10.000 vezes melhor que a do marido, do ex-marido dela. Mas ela não sabia de nada, ela simplesmente aceitou e foi namorando ele. Aí ele gostou, ele começou a gostar muito dela e tal, e pediu ela em casamento. Aí ela levou um susto, né? Quando ele pediu ela em casamento, ela era uma mulher divorciada. Passou dos 40, né? Com uma filha pré-adolescente. E ele se aproximou da filha dela, e a filha dela gostou dele, e ele da filha, e se deram muito bem, ficaram maravilhosamente bem, os dois e tal. Aí ele pediu ela em casamento, ela foi e aceitou. Quando o marido soube, o ex-marido soube que ela ia casar, eu quero minha filha, porque eu quero minha filha, porque eu não vou aceitar outro homem cuidando da minha filha, não sei o quê, bababá, bababá. Aí foi, a filha virou para ele e falou, não adianta você fazer nada,
porque eu vou ficar com a minha mãe, eu quero a minha mãe. Ah, mas eu não quero você com aquele. Ela falou assim, se o senhor gostasse, preservasse tanto a família, o senhor não tinha feito o que o senhor fez com a minha mãe. Então, eu vou ficar com ele, porque ele é muito legal, ele me trata muito bem, é bacana comigo, faz comigo o que o senhor não faz, que é passear, me divertir, leva eu e minha mãe para passear, divertir, saímos juntos. E eu gosto muito dele, muito. Você não vai, ele ficou aí, a mãe e ela, né, começaram a discutir com ele. Ela falou, não adianta, só pode botar na justiça, que eu vou falar. Eu vou falar tudo que o senhor fez e vou falar que eu gosto dele, que eu quero ficar com a minha mãe e ele. Aí a ex-mulher dele, né, a mãe da garota, falou assim, você pode botar na justiça. Só que eu vou falar tudo que você fez, tudo que eu vi, tudo que eu passei. E a tua filha vai depor contra você. Você aí vê que você prefere ou perder o amor dela para sempre, ou você continuar vendo ela e conversando, se dando, e que a tua filha não guarde raiva de você. Aí ele acabou concordando, mas veio o remorso. Que ele achava que a mulher passou dos 40, que ninguém ia querer, ainda mais com uma filha pré-adolescente e tal. Aí quando ele viu a mulher, a ex-mulher, correndo atrás dos preparativos, arrumando tudo para o casamento, ele chorou, ele foi para um bar, ficou bebendo lá sozinho, e a mulherzinha dele, a amante que virou mulher, estava dentro de casa lá, triste, esperando ele e ele no bar. Triste, quase depois foi para um lugar lá, sentou, chorou, 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 arrependido, né? Porque ele tinha uma senhora esposa em casa, não valorizou, querendo ficar, curtir, né? Curtir de farrinha, que ele mesmo falou com ela. Eu estava só me divertindo, mas a mulher que eu amo é você. Aí ela falou, não, se você não me ama, se você me amasse, você não ia procurar na rua, porque aqui eu sempre fui uma excelente esposa para você. Aí ele ia para casa, a garota também insistente, estava vendo que ele não estava nem aí para ela, mas ela grudou nele e não largava. Aí ficou, e ele chorando, triste, aí ele não acreditava, até no dia do casamento, ela não falou, né? Até depois do casamento, depois que ela casou, aí acabou a ilusão. E aí, esqueci de falar para vocês também. E ele, depois ela ficou sabendo, antes de casar, que ele era riquíssimo, o noivo dela. Ele tinha a situação financeira 1000 vezes melhor do que a do ex-marido, porque o pai dele era um grande empresário, muito conhecido na cidade. E ele tinha muito dinheiro, ele tinha vários empregados em casa, tinha governanta, tinha tudo. E o pai dele chamou elas para morarem lá, porque a casa era muito grande, e ela aceitou. Ela foi. Ela não queria, no início ela não queria não, que ela achou que nem ia ter liberdade de ter a vidinha deles a dois e tal. Mas no final ela aceitou. Aí, olha, tinha tantos empregados, tinha tanta mordomia. Ele tirou ela do trabalho, ela não trabalhava mais, só vivia fazendo compras, passeando, levando a filha para ir no colégio, um motorista que levava e trazia. E todo lugar que ela ia tinha motorista de segurança do lado dela. Aí o ex-marido viu essa vidinha dela. E passou, depois ela engravidou, com 40 e poucos anos engravidou. Aí quando ele viu ela grávida, ele, poxa, eu sempre te pedi um segundo filho e você não quis me dar. E agora você engravidou desse aí, não sei o quê. Aí começou a querer discutir com ela falou assim, esquece que eu existo, cara. Nossa história já acabou. Eu estou em outra. Segue a tua vida com a tua mulherzinha lá, você não me traiu com ela, você não estava aos beijos e abraços lá, cheio de amor com ela, então vai, ela está em casa te esperando, vai lá, vai dar carinho a ela para não acontecer com vocês o mesmo que aconteceu comigo.
Vai que ela é novinha, vai que ela depois arranja assim um outro casamento que nem eu e tu vai ficar lá sozinha. Me esquece. Esquece que eu existo. Lembra só da tua filha. Se ela quiser ir te ver, passar as férias contigo, tranquilo, eu permito, mas você me esquece. Faz de conta que eu não existo. E ele viu ela grávida e começou a chorar, foi pro bar de novo beber, bebeu. Chegou em casa embriagado. Aliás, levaram ele. Eu não sei se foi algum conhecido do bar, eu sei que ele chegou em casa carregado. E a outra viu ele bêbado, sabia que ela sentiu que ele estava triste porque a outra estava grávida, né? Casou e tudo, mas ela grudada, ela não largou ele também, ela ficou ali, ela tinha uma carência por ele, porque ela era uma menina nova e ele já tinha idade e ela tinha carência de pai, nessas coisas, então acho que isso fez ela se apegar a ele. Mas aí, o lindo de tudo isso é que ela acabou, né, se casando, foi morar com esse cara, engravidou dele, ia ter um outro filho. A filha adora o atual marido dela, nem lembra quase do pai. O pai fica implorando para ela ir passar final de semana com ele, só que ela não quer ir por causa da madrasta, né? Ela não se sente bem com eles, mas ela conversa com o pai, trata o pai bem e tal, mas o negócio dela é a mãe e o novo e o padrasto. Aí estão felizes da vida. Esse padrasto dela cobre elas de presente. Datas de aniversário, dia das mães, toda comemoração é motivo para ele presentear elas. Então elas estão felizes da vida e o que ela sofreu pelo que ela perdeu no primeiro casamento já ficou no passado. Agora ela segue a vida dela feliz, rica, está rica. Tudo que ela imaginar e quiser comprar, viajar, passear, eles podem, né? E tá feliz da vida, um marido super carinhoso. Esqueceu o marido, deixou o ex-marido pra lá, não quer nem saber dele. Ele que tá com dor de corno, e toda vez que ele vê ela, que ela anda agora toda impecável, que nem uma madame, né? Toda, e só com segurança e chofer. Ela não dirige mais quase. Só quando ela tem vontade de sair, porque quem sabe dirigir gosta, né? Quem tem carro gosta de vez em quando de dar suas voltinhas sozinha. Aí sim, mas do contrário, todo lugar que ela vai é motorista e um carro com segurança atrás, tá? Seguindo ela. E é isso. Gostaram da história? Eu amei. Linda, né? Uma história bonita. E alegre, né? Foi triste no início para ela, né? Para mim não, para ela que perdeu, que foi traída, que perdeu o marido e tal. Então no início foi triste, mas o final foi lindo. Eu amei o final dela, da historinha dela. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? E essa historinha foi atendendo a pedidos que todos estão me pedindo para eu falar mais, contar mais historinhas. Então, tá aí a historinha de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!